O tema que eu gostaria que nós gostaríamos de apresentar aos senhores é o fato de que a Marinha Brasileira, ela ocultou deliberadamente informações e documentação do Estado brasileiro, já no período democrático, e ela ocultou essas informações da Presidência da República, do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados. Primeiro, então, o que nós temos aqui? Esse primeiro documento que vocês vão ver é um documento produzido pelo Centro de Informações da Marinha em dezembro de 1972. O Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, ele foi criado em 1957, a partir da estrutura anterior do Serviço de Informações da Marinha, que foi fundado em 55. De todos os serviços secretos militares, o CENIMAR é o mais fechado. O culto ao segredo no CENIMAR é levado às últimas consequências. E mesmo as cúpulas do Exército e da Aeronáutica tinham dificuldade em saber das ações do CENIMAR. Eu diria também que ele foi um dos organismos mais ferozes no interior da estrutura de repressão da ditadura. Então, por favor, esse documento, ele é um documento muito grande, ele ainda está em análise pela comissão, é um documento, então, produzido no interior do CENIMAR, em dezembro de 1972, e é um prontuário de pessoas mortas. É um documento muito grande. Esse é o primeiro documento que eu gostaria que vocês tomassem ciência. Produzido em dezembro de 72, com uma relação muito extensa das pessoas que a Marinha Brasileira sabia que em dezembro de 1972 elas estavam mortas. O segundo documento, nós cruzamos, a equipe de pesquisa, então, cruzou esse documento com um segundo documento, que é esse que os senhores estão vendo, que foi produzido pelo Ministério da Justiça. Em 1993, o então presidente Itamar Franco determinou ao ministro da Justiça, Maurício Correia, que requisitasse aos ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica as informações referentes aos desaparecidos políticos. Esse documento traz cópia da resposta enviada ao Ministério da Justiça pelas 3 pastas. O que nós fizemos, o que a nossa equipe de pesquisa fez foi, então, cruzar uma parte dos nomes que aparecem no prontuário de pessoas mortas em 1972 com a resposta oferecida pela Marinha Brasileira ao Presidente da República, ao Ministério da Justiça e ao Congresso Nacional em 1993. E chegamos a 11 nomes nesta avaliação parcial. Por favor, Wilk, uma coisa, o ministro da Marinha, que responde ao presidente Itamar Franco, chama-se Ivan Serpa, é o almirante esquadra Ivan Serpa. Próximo quadro. Esse é o resultado da pesquisa. Aqui, nós temos o nome de 11 pessoas cujo status é desaparecidos políticos. Na coluna do meio, nós temos o CENIMAR, o documento do CENIMAR, que indica que, em dezembro de 72, a Marinha Brasileira sabia que todas essas 11 pessoas estavam mortas. Em 1993, a coluna diz o que a Marinha Brasileira respondeu ao Estado e ao governo e ao Congresso Nacional. Eu vou ler, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. Então, o primeiro desaparecido é Antônio Carlos Monteiro Teixeira. Ele desapareceu no Araguaia em setembro de 1972. Em dezembro, o CENIMAR tinha a informação de que ele estava morto. Em 93, a Marinha Brasileira respondeu que não sabe, não menciona nem a morte, nem o desaparecimento dele. O segundo, Antônio dos Três Reis de Oliveira, desapareceu em São Paulo em maio de 1970. Em 72 de dezembro, a Marinha Brasileira sabe que ele está morto e informa ao Ministério, informa em 1993 que ele está desaparecido desde maio de 1970. Eu estou conseguindo explicar? Está claro? Tá. Ciro Flávio Salazar de Oliveira desapareceu no Araguaia em setembro de 1970. A Marinha sabe que ele está morto em 72, não informa nem morte, nem desaparecimento em 93.
Ezequias Bezerra da Rocha desapareceu em Recife em março de 1972. A Marinha sabe que ele está morto em 72 e informa que o jornal O Globo dá essa pessoa como desaparecido em 1978, embora a Marinha tenha o documento desde 72. Próximo é Helenira, Félix Escobar, desapareceu no Rio de Janeiro em setembro ou outubro de 1971. Ele está 72, a Marinha sabe que ele está morto e responde ao Estado brasileiro que ele está preso em 1993 por atividades terroristas. Helenira Rezende desaparece no Araguaia em setembro de 1972. Em dezembro, a Marinha inclui o nome dela no prontuário de pessoas mortas e informa ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro que ela está foragida em 1993. Podemos virar o quadro? Isso. Isis Dias de Oliveira desaparece no Rio de Janeiro em janeiro de 1972. A Marinha sabe que está morta em dezembro e informa ao Estado brasileiro em 93 que ela está foragida. Joel Vasconcelos dos Santos desaparece no Rio de Janeiro em março de 1971. A Marinha sabe que está morta em dezembro de 72 e informa ao Estado brasileiro que ele foi preso em 71 e transferido para local ignorado. José Gomes Teixeira desaparece no Rio de Janeiro em junho de 1971, morto, sabe-se que está morto em dezembro de 72, e a Marinha informa que consta na relação de desaparecidos da Frente Brasileira de Informações. Kleber Lemos da Silva desapareceu no Araguaia em junho de 1972, sabe-se que está morto a partir de dezembro de 72, e a Marinha não menciona morte ou desaparecimento. E Rubem Paiva desaparece no Rio de Janeiro, em janeiro de 1971. A Marinha Brasileira inclui o nome de Rubem Paiva no prontuário de pessoas mortas de dezembro de 1972. Em 1993, a Marinha Brasileira informa ao Estado que preso teria fugido e que essa informação, que ele está citado em lista de pessoas desaparecidas, também pelo jornal grande fonte da Marinha Brasileira, o jornal O Globo. Tá? Eu gostaria de dar mais uma informação. Além disso, eu gostaria que os senhores tivessem em mente que o total de páginas produzidas pelo Senimar em dezembro de 1972 sobre essas 11 pessoas desaparecidas perfaz 12.072 páginas que constam em prontuários não disponibilizados e que a Marinha Brasileira não entregou ao presidente Itamar Franco nem ao Estado Democrático Brasileiro.